Bom, pessoal, então, retomando a nossa última palestra do dia, vamos então convidar para falar sobre a contribuição da extensão universitária para a saúde humana e animal, a professora, doutora, médica veterinária, Rosiana Tereza Diniz de Moura. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado pela Universidade de Medicina de Glasgow, na Escócia. Possui também doutorado em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e pós-doutorado pela Universidade de Medicina Veterinária, Escola de Medicina Veterinária da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Atualmente é professora adjunta da Federal Rural de Pernambuco, lecionando a disciplina de Clínica Médica de Caninos e Felinos. Atua na área de Clínica Médica com ênfase em comportamento animal, medicina felina, medicina de apelo e medicina do coletivo. Eu gostaria de fazer um adendo que eu conheci a professora Rosiana por meio de artigos. E aí fiz o convite, porque achei muito interessante a experiência dela com a questão da extensão nas periferias de Recife, nesse trabalho, né, tanto com os mais, acho que com os gatos. E aí, então, eu fiz o convite e ela aceitou prontamente. Eu estou feliz com a presença dela e a gente vai ter essa oportunidade de conhecer uma pessoa que tem atuado nessa parte dos abrigos, nessa parte da medicina coletiva, e falar um pouco da saúde única, que eu acho que fecha o dia de hoje, já que a gente estava aqui falando de uma zoonose que é a esporopicose, e que é um problema, né, tanto para a saúde humana quanto a dos animais. Então, eu chamo aqui a professora Rosiana, mais conhecida como Tia Rose. Eu disse que a gente pode interromper à medida em que ela estiver fazendo a apresentação dela, tá? Então, vai ficar mais interativo e na hora que tiver alguma pergunta, os meninos podem sinalizar para a gente que a gente para também para fazer, ou ela mesma pode ler e perguntar daqui também, tá bom, gente? Nosso tempo é de 1 hora e vamos. Pessoal, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, construindo uma medicina do coletivo, né, a partir dessa percepção da importância do meio ambiente, do ser humano e dos animais. E me chamaram para falar sobre a contribuição da extensão universitária para a saúde humana e animal. Eu, então, eu começo com algo muito forte aqui, mas eu acho que é importante. Gatos e cães comunitários é uma questão de conscientização. Eu costumo dizer que educar é educar. Conscientizar é um pouco diferente, né? Então, a gente tem que educar com conscientização. A conscientização, ela traz o porquê das coisas. Por que é que a gente não pode fazer isso, ou a gente tem que fazer isso, né? Então, traz o porquê. Então, a conscientização é uma educação mais completa. Então, tudo começa com um olhar diferente, né? Quando a gente fala de animais comunitários, sempre aquele que passa a observar os nossos arredores. É uma ação que ela reverbera. Começa com uma única pessoa, um trabalho muito desgastante, mas é prazeroso ao mesmo tempo, e ela vai reverberar. Daqui a pouco tem várias outras pessoas se preocupando, inclusive não pessoas ali só daquela comunidade, daquele coletivo, mas que vão passando, vêm, já vêm, faz alguma contribuição e querem participar. Resiliência, porque às vezes o nosso trabalho ele é totalmente desfeito e a gente refaz com toda a paciência, né? E a outra que eu falo é a compreensão para com a insensibilidade ignorante do animal humano. Eu não estou dizendo que é ignorante no sentido de ser grosseiro, de ser estúpido.
mas ignorante no sentido de conhecimento, de cientização. Muitas pessoas maltratam animais sem perceber que estão maltratando e sem a menor intenção de estar maltratando, porque o bem-estar, ele perpassa por vários graus. Inclusive, nós que temos pets dentro de apartamentos, nós podemos avaliar o grau de bem-estar dos nossos animais. Às vezes, eles passam o dia sozinhos, e isso é um tipo de maltrato, né? Que a gente, né? Os seres humanos também passam por tudo isso. Então, é muito difícil da gente avaliar o bem-estar e encaixar as coisas que se fossem maus tratos, entre aspas, né? Então, essa ignorância, essa insensibilidade ignorante, ela dificulta essa percepção, porque todo mundo é uma questão de percepção. É como você vê o mundo ao seu redor, como você interpreta o que você vê, que é diferente do que eu vejo, do que ele vê. Ó, aqui. Então, desistir jamais, porque ninguém vai a lugar nenhum neste universo, senão todos juntos. Esse é um processo evolutivo possível, ou principalmente no planeta Terra. E porque ele é um ser vivo que está em evolução, tudo que estiver sobre ele está evoluindo também. Isso já é comprovado, inclusive, com a massa vegetal que nós temos. Comunicação entre as árvores de um continente um processo evolutivo global. Então, ninguém vai a lugar nenhum, senão todos juntos. Próximo. Eu falei disso aí para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. E tudo que a gente falar, isso está dentro desse contexto, né? Então, gatos e cães solitários, uma experiência da UFRPE. A UFRPE é a Universidade Rural de Pernambuco, tá? Então, vamos só rapidamente passar aqui, né? Que são animais comunitários? Qualquer cão ou gato, né? Com a tutela desconhecida. Então, você não sabe, né? São cães, são gatos com tutela desconhecida. Grupo amplo com várias origens. Então, você pode ter animais de vários lugares, formando um grupo enorme, que na verdade a gente chama de colônias. Em comum, eles recebem um tipo de cuidado humano. Os humanos vão lá, alimentam, uns dão alimento, outros dão atenção, outros dão carinho. O habitat, ele gira em cima de quê? Ele gira em cima disso aqui, ele é compartilhado, né, naquele ambiente onde ele está. Então, ele faz, como a professora falou, não é um ecossistema, né, bem equilibrado, e que a entrada e saída, né, dos animais, ela fica um tanto a controle também da próprios indivíduos que compõem a comunidade. O estabelecimento no habitat está correlacionado aos recursos ambientais oferecidos, que justamente o estado de bem-estar dele, a partir de necessidades físicas, psíquicas, né, do espaço ambiental próximo. Então, a gente tem, numa população total, animais tutelados e de vida livre. E nesses tutelados, a gente tem domiciliados, criados dentro de casa, e os tutelados com acesso às ruas. E aqui a gente vê cuidados fora de casa, perdidos, abandonados e os ferais para gatos. Vocês vão ver que eu falo, apesar de eu estar aqui não falar de cães e gatos, eu vou falar de cães e gatos, mas eu tenho falo um pouco mais de gatos, porque eles são mais difíceis de serem observados, trabalhados, e a minha experiência com gatos, ela remonta a muitos anos atrás, desde, sei lá, 1988, 87. Então, a minha vida toda, fora e dentro da instituição, eu convivi com gatos. Tanto é que na área de comportamento, eu me especializei em comportamento felino. Próximo. Então, o que é que acontece? As visões segregacionistas, né, pejorativas devem ser reprimidas. Como a gente estava conversando no almoço, as pessoas começam a segregar, começam a falar, não, porque é nojento, porque, né, o cachorro vem, é magro, isso aí traz doença para a gente, vai trazer leishmaniose, traz raiva, todo cão errante é potencialmente um portador de raiva. Esse gato só tem interesse que você está dando comida, ambiente. Essa visão que é muito pequena, né? Muito pequena, principalmente hoje, com todo o nosso processo evolutivo.
Então, só para vocês terem noção, cães e gatos eles são bem diferentes. Os gatos não são cães pequenos. Os gatos têm mais semelhança aos cavalos do que aos cães. Então, o que a gente vê? Os gatos são territorialistas. Sim, os cães não são, mas os cães, eles são viajantes. Eles conseguem modificar o território, porque eles seguem um líder. Não é um líder cognitivo, não precisa ser mais forte, precisa ser mais inteligente, que define onde eles vão. A família, a estrutura social do gato ela é solitária. Ela é maternal e fraternal. Os machos convivem fraternalmente, as fêmeas têm o domínio maternal, controlam os filhotes até a época deles entrarem nos ciúmes. Os machos saem, ficam as fêmeas. Então, eles não têm quem olhe por eles. Cada um por si, Deus por todos. Então, a mentalidade, que não é uma mentalidade de grupo, como cão, que se encaixa nas necessidades, nas normas, nas regras do grupo em que ele vive. Se for para todo mundo ir, todo mundo vai. Se for para todo mundo brigar, todo mundo briga. Se for para todo mundo morrer, todo mundo morre junto. Não é que um seja melhor que o outro, forma de pensar como seres humanos, a gente costuma dizer, eu tenho uma visão mais felina, eu tenho uma visão mais canina, porque isso tem a ver, não é, com forma de pensar, né? Essa percepção de indivíduo e de meio, né? Você compõe. Então, de mobilidade intensa, essa mobilidade é dentro do território, não fora. Eles evitam ir para fora, eles têm um território bem íntimo deles e um território compartilhado, né? Que é a vida social deles, que eles interagem a partir de 3 metros de distância, 4 metros, eles conversam sobre a vida deles, mas nenhum encosta em nenhum. Questão de respeito. É diferente do cão, que gosta de estar grudado, né? Os gatos, eles não gostam disso, mas, em geral, não gatos, a não ser que tenha um laço familiar, criado desde pequenininho, ou são irmãos, ou é mãe e filho. Eles gostam de ter essa intimidade com animais, com outras espécies, como humanos, cães. Mas com o gato, eles são reticentes. Eles já, porque não é da natureza deles, tá? Já os cães é com a própria espécie. Eles adoram. Com a espécie humana, quando ele entende que é um líder de um grupo, né, de uma matilha, de alto potencial reprodutivo. A cadela ela só reproduz em média a cada 6 meses, né, com 2 meses de gestação e coisa e tal. Os gatos não, elas fazem 2 meses de gestação, 15, 21 dias depois, se tiver um macho perto, ela já pode emprenhar. Então, ela poliéster, ela fica, é o coito que vai atrair esse processo de fertilização, porque é óvulo a partir de coito. Quanto mais popular, mais óvulos ela vai liberar. E ele não possui mentalidade de grupo, que eu já falei para vocês, é a tag mentality, e o habitat é tridimensional. Gatos não vivem só aqui. Eles vivem ali, eles vivem aqui, então eles precisam de um espaço onde eles possam ascender e se sentir seguros do alto, como predadores e predados, né? Eles ficam lá de cima, visto que eles não têm um grupo que cuida deles, eles são inseguros. Porque o cão, vocês prestam atenção, quando leva um cão para ser atendido no consultório, você é um tutor, hoje em dia se chama de responsável, ou tutor, ao início, é um responsável que é cuidadoso e que é autoconfiante. Então, o veterinário vai pegar a veia dele, aí ele para, olha para o veterinário, olha para você, é como quem diz, e aí, deixa ou a cabeça dele, como é que é? Vamos aqui, é tranquilo? Ele busca o seu apoio, ele percebe no campo de energia. E aquele tutor que tem medo, na hora que está inseguro, ele passa sensibilidade para o cão, e o cão agride o veterinário rapidamente, sem ainda mostrar que vai, porque ele recebe como responsabilidade dele cuidar dos dois que estão fora do grupo. Já o gato, não. Quanto mais força você educar, mais agressivo ele fica. Tem que ser tudo negociado para ele poder ceder o próximo. Não, eu falei aqui. Sim, se não houver controle e manejo populacional, podem surgir as colônias. Então, essas colônias são necessidades compartilhadas, todas em volta de um ponto de alimentação de água,
e de locais com segurança onde eles possam se esconder. Próximo. Isso não impede que eles compartilhem a colônia com timbus, com sapos, com ratos, com raposas. Eles compartilham. E até com cães. Eles podem. Com cães eles não gostam muito, não, porque eles são predados por cães. Mas o resto, cada um respeita e eles deixam cada um no seu espaço. O tamanho da população é determinado pela capacidade reprodutiva, claro, né? Se está tudo esterilizado ou não, a taxa de imigração e emigração, isso é importante, a habilidade de sobreviver em diferentes ambientes. Então, vocês precisam entender que cães, eles foram criados fisiologicamente para compartilhar doenças, para resistirem a doenças de grupo. Os gatos não. O que é que adoece mais quando está em colônia ou está em abrigo de animais? Gatos ou cães? Gatos. Porque o fato de ter que compartilhar um espaço, convivendo com uma superpopulação de forma tão íntima, isso molda profundamente um gato que está próximo de um outro indivíduo que não tem nada a ver com ele, não tem nenhum vínculo sanguíneo com ele, nem de infância. Isso já é um padrão de estresse. E as doenças, elas estão relacionadas à defesa. A defesa tem a ver com baixa, a baixa de um padrão alto de estresse. Então, gatos que vivem estressados são gatos doentes eternamente. Enquanto que cães não. Eles estão ali em grupo, cuida do outro, se adoecer, se fraquejar, o outro vai estar perto. E gato, eu costumo dizer que gatos não são animais estressados, porém são altamente estressáveis. Enquanto que cães são animais estressados, mas são bem menos estressáveis, porque eles encontram um apoio no grupo. Então, a habilidade de sobrevivência, né, é o abandono do animal. Essa dinâmica da colônia ela é muito importante nos ambientes. A crise superpopulacional, né, que está delimitando tudo também. Estrutura social e comportamento das diferenças que limitam e segregam. Então, entender a espécie, cães e gatos, como é que eles são socialmente, e isso, né, traz muitas limitações e traz muita visão de, não, isso aqui pode, isso não pode, isso eu não gosto, né? Deixa de gostar. Próximo. Então, essa imagem aqui, não vou demorar aqui, então, é só o que acontece com os gatos, por que eles não são vistos nas colônias, eles são muito pouco. Você viu um monte de cão, todo mundo vê os cães, aí pode dizer, aqui não tem gato, aqui tem gato sim, só que eles não são visíveis a qualquer momento do dia, né? Porque eles precisam se privar, se poupar, porque ele não tem um amiguinho que vai proteger ele na hora que o cão for atacar ou o ser humano resolver fazer alguma coisa com ele. Então, a ausência desse abrigo seguro, né, isso é importante para eles, né, e aqui a falta de alimentos, que vai trazer doenças, vai ter lesões por brigas, maus tratos por humanos, atropelamento, medo, estresse, dando esses aqui, ó, falta de alimentos e ausência de um abrigo seguro, o que mais comanda no todo, porque a fome estressa, a fome traz insegurança, não ter onde se proteger traz insegurança, gera também doença, né? E aí a gente vai causando, né, tendo vários fatores sociais próximos. Aqui mostrando que os animais, os gatos, né, ao longo da vida deles, vão passar por estados muito diferentes. Gatos não socializados, que um dia vão passar a ser socializados. E animais não socializados também, né, podem passar a ser domiciliados. Então, a gente vai ter animais semiferais, semi-domiciliados, errantes e os ferais, são aqueles que nascem e crescem no meio da matinha, como vocês falam, e não têm acesso ao ser humano. E quando tem, é só vivenciando coisas ruins. E os domiciliados, mas aqui, quando são sem-domiciliados, esses são grandes problemas, porque são os que trazem a doença para o ser humano, né? E os perdidos ou abandonados, né? Abandonados é um índice grande. Os perdidos, hoje em dia, por causa da mídia, já não tem mais aquele índice altíssimo de animais perdidos, porque se come.
Em uma semana, encontrou, aí graças a Deus, manda foto, mandou lá de novo. Então, isso reduziu bastante. Próximo. Então, o que é que a gente precisa quando a gente fala de animais comunitários? Modificar a visão segregacionista, tá? do ser humano, que é quem está falando aqui, reconhecê-los como membros da comunidade em que vivem. Eles são indivíduos que merecem respeito, né, e merecem atenção, além de respeito, atenção. É debater coletivamente a gestão desses grupos de indivíduos, é isso que nós estamos fazendo aqui, como fazer com eles, compreender vínculos animal, ambiente, pessoas, entender que essa tríade, ela é importantíssima. Os gatos estão aqui, então eles estão com controle disso, eles também têm seu papel na natureza, de controlar pragas, né? As unidades de conservação, antigos zoológicos, se queixam que tem cães entrando, gatos entrando para agredir animal, pegar animal. Não uma problemática, mas eu acho que não seja tão difícil de se resolver. Né? Tem vários manejos multimodais que precisam ser feitos em conjunto, a começar com a atenção que os funcionários lá dentro dão, de querer alimentar lá dentro, querer acariciar lá dentro. Né? Então, isso é importante, que esses centros de conservação eles evitem muitas ações que hoje são feitas e que atraem esses animais para lá. E lembrar que um animal bem alimentado, ele não tem necessidade de caçar, apesar de que essa ação exploratória da caça ela é bem inerente ao animal, mas ele substitui de outras formas, com brincadeiras, né, entre os grupos. Buscar soluções sustentáveis, ações concretas e positivas para solucionar a crise de superpopulação animal, o bem-estar animal. A gente não vai a canto nenhum se a gente não tiver um controle populacional. Não tem como. Não tem como, porque tudo que a gente faz, à medida que o tempo passa, vai ficando pequeno, porque a população aumenta. E a gente vai ficando, né, para trás. Nossas ações vão se tornando pequenas. Elas são muito importantes, mas elas estão voltadas para aquela colônia. Então, aquela colônia de ficção, de número de animais, de sexo e tudo, próximo. Então, o que a gente tem aqui no panorama situacional dos animais comunitários? Né? Eu não posso chamar pets, porque pets é um termo para cães e gatos domiciliados, para cães e gatos que tem. Né? Mas hoje em dia, os animais comunitários a gente já começa a ter uma visão de pets, porque eles estão sendo cuidados em todos os sentidos. Não é só chegar lá, rapidinho, mas eles são tratados, esterilizados, então eles são pets não domiciliados. Então, a literatura científica voltada para a espécie, né, ou canina, né, ela ainda quando você pensa em trabalhos, em literatura, ainda é tudo muito pequeno para o tanto que a gente já tem e que a gente precisa conhecer. Talvez porque, como as meninas falaram, a gente tem o costume de divulgar tanto que a gente faz. Professoras que viram o trabalho meu, o universo do meu trabalho, eu acho que se eu divulguei 5% do que eu fiz na vida dessa área, eu divulguei muito. Né? E no fim, eu, por exemplo, a gente disse, é isso, eu digo, faz aí, eu ver que é. Entendeu? Aí nos eventos, aí quando eu via 8 trabalhos da gente, assim, 8 trabalhos, então assim, a gente fica aquela coisa, né? Porque eu tive muitos nomes, né? Também a louca dos gatos, extensionista sem noção do que é ser professor, viver na extensão, porque eu pratico a extensão desde a instituição, em 1987. Em 88 eu iniciei dentro das comunidades, me perdendo no meio do povo. Né? E aí as pessoas não entendiam isso. Legislação, nós temos, tá? Nós temos muitas já hoje em dia, mas tem um problema que colocar isso realmente em ação, cobrar, cadeia, multa, né? A gente tem mais teoria que prática. E os ambientes públicos, gente, por que as pessoas
abandonam seus animais nesses ambientes? Porque são locais onde eles são visualizados, são locais onde as pessoas vão para se alegrar, aí vão com uma outra visão, aí começam a ter uma sensibilidade. São locais onde o alimento é mais farto para eles. Então, é claro que eles vão. E aí a gente esquece que quanto mais alimento, mais bem tratado, mais eles reproduzem, né? Então, isso é um ponto fraco, né? E as instituições de ensino reúnem características propícias. Por que abandonar na Universidade Rural do Pernambuco? Porque tem um curso de medicina veterinária. A gente tinha abandono de 8 a 12 animais por semana, sendo os terceirizados que mais abandonavam. Pediam ou pagavam dinheiro a eles para eles abandonarem, os vigilantes. Né? Então, isso é um número altíssimo que modificou-se. Hoje em dia, reduziu bastante. E olha que está tudo parado, as ações estão paradas. Mesmo as pessoas ofertam cuidados. Lógico, bateu aqui, não tem como não ter os cuidados adequados. Pronto. Então, é que o campus Recife é um local ideal para se abandonar animais. Fácil acesso, é todo aberto. Você entra quando você quiser, sai a hora que quiser, entra quando quiser. E é uma instituição pública. Ninguém pode proibir de circular. Você paga impostos, você paga, aquilo também lhe pertence. É para negociar é difícil. A vigilância, o monitoramento deles é muito escasso. Hoje em dia a gente já tem câmeras, mas ainda é muito pouco para a instituição como um todo, que é muito grande. Né? As comunidades periféricas em seu entorno. Nós temos 3 comunidades coladas com a nossa instituição. 3, bem coladinhas. E a grande maioria dos animais que eram abandonados lá vinham das comunidades. Até o momento em que eu entrei, comecei a trabalhar, a trazer os animais para castrar no hospital, a devolver, a orientar, a conscientizar nas escolas. Aí diminuiu-se muito, né? A gente passou 4 anos sem abandono nenhum dentro do campus. Aí isso provou que os animais vinham do entorno. Né? Oferta de cursos voltados para a saúde animal, nossa medicina veterinária. Do mesmo jeito que a gente tem vantagens, porque o curso, claro, a gente tem desvantagens também. As desvantagens estão aí. Você pensar um lugar para abandonar um gato ou cachorro, tem banco veterinário, biólogo, o pessoal adora, né? Cuidar deles, zootecnista para cuidar da alimentação. E o pior que vai mesmo, né? E aí, por isso que tudo que a gente tem lá, a gente não tem esses pontinhos de alimentação possíveis, casinha, não. É tudo escondido. Tudo escondido. E bota de dia, recolhe as vasilhas. Agora, toda hora, recolhe as vasilhas. Porque o tempo que vai no hospital e que vê aqui, não esses alimentos gatinhos aqui, não ficar muito provavelmente daqui a semana já tem mais gato e cachorro abandonado. Então, a alta casuística do número de animais abandonados. Então, é muito grande o número que a gente perde esse controle. Para vocês terem ideia, né? Isso aqui não é recentemente, isso é de 2015 para trás, né? Para 2011, 2009. Vocês veem, isso aqui é o corredor da medicina veterinária. As salas de aula são assim, ó. E olha a quantidade de beds. Né? Então, assim, aqui o corredor, os alunos saindo para atender grandes aqui, e eles ficam. Graças às parcerias, às aulas práticas que encaixam, as parcerias com o Centro de Vigilância Ambiental, que tem o Adote Pet, a gente conseguiu já doar esse ano, a gente começou nem no início do ano, faz uns 6 meses que a gente começou com eles, a gente já doou 15 animais. Jamais mais do que o para tinha só 15 dentro do DMV, para o geral da universidade. Então, veja a quantidade de animais, olha que bebedor, utiliza. E o aluno de veterinária, ele não vai usar esse programa, porque não tira o gato. Uma pessoa deixa aí, vou procurar outro bebedor lá no seu. E vai. E aí, a pessoa da limpeza, o menino passa por muito bicho. Você acha que eu tenho bicho, né? Também de problema não. Então, eles tiram onda. Aqui, ó, aluno veterinário no intervalo, pode nem
estudar, estava com microcaderno, porque olha a cataiada todinha querendo. Aí, vou falar aqui, como impedir entrar na sala de aula? Na minha sala de aula, entra gato dentro da minha mesa, entra caçamba, para os alunos, cachorro fica do lado. Eu permito, mas tem professor que não permite, e eles sabem que não pode entrar com o professor. Na hora que ela aponta, o professor vai. Volta. Eles voltam, eles não entram, eles captam energia, o tom de voz, e eles sabem que não estão sendo bem recebidos. A não ser que quando é gato, o gato é muito insistente. Aí tem um aluno que fica delicado com essa leitura corporal, porque diz, tem alguém ali que está me desejando. Aí dá uma fugidinha, porque aí for o colo do aluno, tem que se levantar, levar ela para fora e fechar a porta. Porque eles captam muito rápido. O cão obedece. E aqui são vazininhas. Isso aqui é o setor do pessoal de agronomia. Alimenta, tá vendo? Então, assim, tem gato em todo aqui o corredor da nossa. É gato, isso aqui também não é, aqui é no setor de transporte. Gato, cachorro em todo canto, agora é gato. São gatos, próximo. Então, onde tudo começou? Quando a louca entrou e viu o gato sendo atropelado, o gato ficando em cima, dormindo dentro de coxo de bola, o professor tendo piti por causa disso, como se os animais surgissem assim, para não podia. E aí eu reivindiquei um espaço lá, que era um canil de pesquisa. Terminou a pesquisa, a professora que os documentos me entregou. Aí eu disse, eu nem quero tudo isso aqui, eu só quero o meinho. Mas o meinho não tem nada, mas eu boto 4 boxes e deixo o resto para pesquisa, o resto para pesquisa e eu me viro aqui. E aí, quando eu comecei a cuidar desses animais, eu comecei a ser acusada de estar acumulando gatos, trazendo gatos de fora, para poder criar de zoonose, e como se eu tivesse botando, todos eram animais de lá, né? Então, foi criado em 1998 com o objetivo de disponibilizar um espaço para assistir aos animais da UFRPE, só da UFRPE, o campus Recife, tá? Atuação em prol da saúde e prosperidade dos animais, instrumento de ensino, extensão de pesquisa no Departamento de Medicina Veterinária, várias teses, dissertações e TCCs foram desenvolvidos lá com os animais. Disponibilização de abrigo, cuidados médicos e castrações, muitas, né, castrações, e intermediavam adoções, a gente levava para doar. Tudo isso, até 2013, foi as minhas custas, né? E a ajuda dos alunos, porque a gente está com um projeto desse numa instituição de medicina veterinária. Os nossos ex-alunos conhecem da situação e fazem questão de nos ajudar. Então, Tiago, você manda lá para a clínica, eu gasto. Essa semana eu vou gastar 3 só, tá certo. Sobrou anestésico, eu vou guardando, quando eles chegarem, eu vou, faço fio, coisa e tal. Então, eles pegavam material que eles recebiam comprado para os animais, que sobrava, eles guardavam no flasquinho, e aí diziam, ó, tem material que dá para castrar 6, manda. Aí eu ia levar. Depois eu pegava, aí cuidava, colocava na instituição, né? Então, quando a gente tem um curso desse, tem essas vantagens, porque eles nos ajudam. E eles fazem coisas mais baratas também para a gente, né? Emprestam. Ou então diz, pega um dia aí, no sábado, que eu vou para aí e levo. Eu, fulaninho, veterinário daqui de Beltrão, a gente vai e faz castração. Os 10 alunos ajudam a gente a fazer dicotomia, e a gente faz tudo junto. Então, eles castravam 100 animais, 120, só eu disponibilizando o hospital que eu pedia permissão e a gente fazia lá. A capacitação de lotação ficou esgotada, né? Eu passei a ter. Gente, teve uma época que a gente tinha assim, 75 animais. Mas eles não viviam só presos no gatinho. Eles tinham liberdade frágeis. A gente tinha uma área terrena com abertura, porque eles sempre saíam para a matinha, ficavam e voltavam. Matinha, eu digo porque tinha muitas árvores, mas eram os fundos dos laboratórios de virologia, bacteriologia e micose. E eu fazia um controle de solo, porque eles eram o tempo todo pegando amostra de solo para fazer cultura, para ver se não tinha esporocose. E eu tinha que ter esse cuidado, porque senão eu ia ser a louca que está disseminando zoonoses na instituição. E eles não encontravam nada. Agora, quando eles saíam dessa área que os gatos iam
iam para a área da frente do hospital, onde o gato não frequentava, eles encontravam os produtos. E aí vinham me perguntavam para a dizia que ali atrás eu tinha. Isso aí, esse é segredo de Estado. Então, assim, atuando em roubadas zoonoses, então, aqui dentro, passaram em torno de 76 gatos com esporotricose, tucanos que eu recolhia, uma brigada animal ia, recolhia, trazia, medicava, tratava, ficava bom, gastava e liberava, doava se não conseguisse, segue, devolvia, tá? Já são insuficientes por 15 anos, eu fiquei só por 15 anos, só. Por isso que a professora perguntou, por que você entregou os protocolos, entregou o gatilho, entregou tudo, assim que eu já não aguentava mais. Porque de 1998 para 2023, 2024, eu entreguei no final de 24. É muito tempo trabalhando, é muito tempo trabalhando, dos quais 15 eu fiquei só, né? O próximo. Então, o que vocês estão vindo aqui não foi instituição que fez, eu, com voluntários. Aí, a loja da comunidade que vende tinta, de arroz, aparece por aqui, eu aparecia, minhas tintas estão para validade, você não vai entender, não? Aí eu disse, vou, disse, encosta o carro. Eu disse, encosta o carro, sério. Eu tenho umas 30, 50 latas de tinta. Só me dá a volta, eu botava no carro, eu levava. E eu estocava. Aí daqui a pouco tinha alguém a gente fazia um negócio de serralharia e sobrava as telas, né? Então, aí eu disse, lá, cadê o espaço? Aí media. Esse pessoal da comunidade que eu trabalhava desde 2000. Então, eles sabiam dos meus trabalhos, dos meus projetos não oficializados, que eu era tão doida que eu tinha até medo de oficializar os projetos, para não me chamarem mais de doida. E então, eles iam lá de graça. Eles botavam todo o terra, cercavam, mandavam o pessoal para pintar. Pintou, pintar. Deus faz, vou, eu nem. Eu não posso pagar, eu só vou dar beijinhos, tá? Eles falam, tá bom demais. E aí eu pagava peixe mesmo, dava beijo, abraço, beijo nos funcionários. E isso tudo eu nosso. Aqui sou eu, a doida dos gatos, tá vendo? E aqui e os meus alunos, aqui é a área de trás, de mata. Eu fazia casinha, onde eles subiam, ficavam nas árvores, ó, fora. E aí os meus alunos diziam às vezes assim, já hoje a gente pode ir hoje lá no gatil? Eu não vou dar lá, não importa não, a gente vai lá, a gente vai levar umas comidinhas e vai ficar naquela pracinha. Eu digo, certo, pode ir. Próximo, por favor. Então eles iam para a praça, sentavam nos banquinhos, ficavam lá conversando, fazendo carinho dos gatos, porque eu tinha controle dos homens, né? O gatinho Maria João aqui. Então, eles brincavam com os animais e eu aproveitava e dizia, aproveita, eu tenho, olha, eu faço o exame, que vocês vão aprendendo. E na hora que tiver alguma coisa diferente, vocês vão entender. Aí eles faziam muito isso, né? Hoje em dia os alunos só querem saber de bolsa. Se não tiver bolsa para trabalhar, eles não vão. Próximo. Cães, né? Gatos agredidos por cães lá ao redor. Né? Foi isso que me levou a pensar num local que pudesse dar essa segurança a eles. Eu deixava uma área livre que eles pudessem entrar. Cães não, mas gatos sim. Deixava embaixo da tela de arame farpado um espaçozinho que os gatos entravam com a madeira antes que os cães não podiam nem cavar. Eles iam, entravam e ficavam dentro, próximo. Então, o que é que acontece? Ações solitárias, como enfrentar esse gatilho. Eu tratava, eu cuidava de um número X, depois estava tudo lá de novo. Instituição sem câmara, ninguém queria saber de controlar. É bom, porque a tia Rosa estava controlando e não tinha animal dentro de sala de aula, não tinha animal nos corredores, eu pegava tudo. Era muito bom. Foram 10 anos, 12 anos assim, depois eu disse, uma coisa, eu vou liberar, porque é a reação deles. Aí ele tem arroz e cara, porque se você levar lá no gatilho, são alimentares, né? E a ração vinha do meu bolso também. Então, situação problema, né? Então, a desinformação da população sobre tutelar responsável, taxa de abandono animal alta, ausência de controle e punição no abandono e a produção animal logo. Então, isso aqui nos levou a pensar
em ações para poder resolver o problema. Próximo. Então, teria que ser uma abordagem multimodal, onde a gente envolvesse todos os atores do contexto espacial e social, todo mundo, até político entrou, desde que fizesse política nas ações. Né? Eu tive que me render à política. Ações que contemplem o PEA, dos gatos e cães comunitários. Tem que pensar no bem-estar de todos, estimular e fomentar pesquisas, porque eu tinha que fazer com que os professores de pesquisa se interessassem. Então, eu trazia problema tal, doença tal, vai para você e você vai fazer uma pesquisa a partir daí. Eles queriam, né, fazer ciência, então vai ter que fazer ciência a partir da instituição. Se é isso que vocês estão preocupados com a ciência, né? Como dizia o meu orientador na Escócia, na ciência nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Então, a gente capacita pessoas, capacitamos tratadores, fizemos cursos de formação de auxiliar de enfermagem veterinária, com esse pessoal para poder entrar lá com consciência do que ia fazer, não queria ser ignorante, né? E a origem existia dos animais, saber de onde eles estavam vindo, como eles estão chegando e como é que a gente ia fazer com eles. Então, a equipe mista de corpo, docentes, técnicos, discentes, foi necessário, né, para a construção e atuação do programa nosso lá. E isso tem que ser uma realidade. Não adianta trabalhar só com docente, discente e técnico, e todos se formam. E hoje a coisa mais bonita é quando você bota um seminário, material de aluno de bem-estar animal, as fotos para mim ontem, e quando você vê a professora agradecendo, a professora de bem-estar animal, agradecendo, aí você vê técnico que trabalha no hospital veterinário, separando medicamentos, tudo competente. A gente tem 3 técnicos formados em medicina veterinária. O Instituto, eles fizeram medicina veterinária. Né? Eles são médicos veterinários trabalhando. Um foi aproveitado para fazer cirurgia, o outro trabalha no apoio didático com os alunos. Então, todos eles são enxergados por nós, participam de comissões, os técnicos de comissão de extensão, ele é sumidade. Ele é um crânio, eu digo a ele, você é meu neurônio, porque eu não consigo trabalhar se eu estiver crânio. Eu digo, isso, tá bom? Ele está ótimo, senhor. Então, assim, todo mundo trabalha juntos, surge. Professor que vem, professor de farmacologia, professor de necrópsia, professor de participando da avaliação dos projetos de bem-estar animal, né? Feito pela professora. Próximo. Isso a gente treinou para conseguir, tá? Mas hoje tem essa consciência. Recursos financeiros, técnicos e humanos são importantes, mas a gente tinha, nessas parcerias que a gente buscava, a gente tinha parceria de laboratório, que é consciência veterinária. Então, o laboratório vai querer apresentar seu medicamento aos alunos que estão participando. Essa vantagem também que a gente tem, né? Então, vem, traz raçãozinha, né, coisa e tal, para depois comprar. Monitoramento dos animais, controle da produção, né? Isso aqui, manejo ambiental e ambiente animal. A gente escondia tudo. Hoje em dia está menos escondido, eu já não estou mais fiscalizando, porque não atraía abandono. Zelar pelo equilíbrio ambiental, que traga segurança a todos, saúde pública e a fauna. A gente tinha muita preocupação com isso aí, com esse comprometimento da fauna, inclusive os animais. A gente tem cobras tão grandes, de boia lá que elas vêm, que esses vezes ela tem gata que veio parir, abandonada, ele não pode fazer nada, ele vê um gatinho na boca dela, elas vão embora andando, e os vigilantes de moto mandam foto para mim e falam assim, Rose, o que é que eu faço? Eu disse, se ela vai ter na cobra, arrancar o gato da boca dela, deixa ela isso, ela vai voltar com as dois, né? Ela é enorme, assim, passando, porque sai da mata, de noite, isso, 11 horas da noite. Aí ele manda mensagem, eu falo, o que é isso? Eu olhando lá, eles mandam. E aí eu pego ela, eu arranco e anda mais. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai era médico veterinário. Meu pai era veterinário, que entrava nas comunidades. Eu tinha 6 anos de idade e me arrastava com ele. Para entrar nas comunidades e as casas das pessoas, sentar no chão de barro, casa de taipa, e fazer de propósito para poder conviver com aquilo. E uma vez uma cobra pegou um sapo. E eu comecei a filtrar. Eu tinha uns 8 anos de idade. E aí
E esse não adianta eu tirar o sapinho da boca dela, porque ela já envenenou, já vai correndo. Você quer, não quer? Está tudo bem, eu vou machucar a cobra para poder soltar o sapo para você. E eu vou impedir que ela se alimente. E alimente os filhos dela. Eu era tão besta que eu achava que ela ia alimentar os filhos quando eu não sapo. Digo, eu disse, tá. Aí ele tirou o sapo, botou lá. Agora vê o que, é que você pode fazer com esse sapo. Aí eu passei horas tentando salvar o sapo. E ele foi ficando roxo, roxo. Na verdade, é magia de roxo, roxo. Eu comecei a chorar. Aí ele olhou para mim assim. Ele disse: Eu sei que você quer ajudar, mas até isso a gente tem que ter limite. Porque é a natureza seguindo o rumo dela. Você não pode interferir assim, tem que ter muito cuidado. Zaninha, me chama de Zaninha. Porque você nem alimentou a cobra. E o carro, o sapo, não viveu para cuidar dos filhos dele ou para reproduzir, e a cobra também não comeu, vai ficar fraca e não vai levar comida para os filhos dela que vão morrer também. Aí eu chorei, 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 chorei. E da próxima vez que eu vi o sapo gritando, e eu olhei atrás, eu já sabia cheiro de bicho que ele me ensinava. Esse cheiro é de bicho tal, por perto. Hein? Quando eu vi, ele só ficou me observando, quando eu vi o sapo, a cobra comendo o sapo, ele fez, e agora? Eu tiro da boca, eu digo, não, deixa ela. Aí eu aprendi que certas coisas eu não podia intervir. É, gente, esse planejamento engloba diagnóstico, controle e moderação e a educação permanente das comunidades ao redor, tá? Então, em 2013, iniciou a construção de um programa institucional chamado Animus, Animais do Campus, Animus, em conjunto com toda a comunidade acadêmica, tá? E, inclusive com as comunidades vizinhas, próximas. Então, o programa Ânimo foi uma ação que iniciou comigo de 97 a 2013. Depois, a instituição pegou 2013 a 2022 e, como programa institucional, depois ele se tornou um projeto de extensão de 2022 a 2024. Não funcionou como projeto de extensão, porque sempre tinha que querer botar abaixo. Né? Os coordenadores não suportavam. Como programa, e a gente dizia, vai com o reitorão. Aí todo mundo recuava. Próximo. Então, a gente fez localização, avaliação clínica, estabilização, promoção do bem-estar, adoção e sede e monitoramento desses animais. A gente botou esse símbolo e antes era esse, a gente passou a ter o ânimos, o FRPE, inspirado no Santiago de Compostela, na caminhada de Santiago de Compostela, onde as pessoas iam ânimos próximos. E aí a gente fez o primeiro evento, tá? O primeiro encontro de vista animal para lançamento do programa institucional. E foi um sucesso, onde a gente definiu os nossos passos de censo, diagnóstico, delineamento de estratégia, definições de áreas, né? As parcerias que eram com clínicas veterinárias, né? Com escolas, empresas, ONGs. Você sabe como é que as ONGs ajudavam? Porque a gente tem um hospital lá dentro. E a gente oferecia, por exemplo, o Animus, ele começou só com gatos. Ele não albergava cães. Quem albergava os cães doentes, precisando de tratamento, as ONGs, em troca de hemograma, raio-x, ultrassom, por mês. Então, para cada cão que eles pegassem, agora tinha que ser a ONG que a gente queria que ia ser. Tinha que ter bem-estar animal. Cada ONG, eles tinham direito a uma vez por mês, ter direito a um hemograma, a ultrassom, a um raio-x, uma bioquímica e atendimento clínico gratuito. Então, o pessoal começava a dizer, não, eu cadastrei, visitei, fiz homogeneizei elas, e aí dizia, professora, pode vir, eu tenho condições de pegar hoje. Eu ia avaliar e elas faziam isso. Então, essa parceria tem que ser com todo mundo. E hospitais. E hospitais? O Hospital das Clínicas da Federal e o Hospital Oswaldo Cruz, que eram os que cuidavam das pessoas contaminadas por estreptococco. Eu falava com os clínicos, fazia encaminhamento, as médicas recebiam e recebiam do projeto do ânimos os tutores dos animais portadores de coronavírus. Os que estavam doentes. Próximo. Então, a gente começou a fazer esse levantamento e quando a gente conseguia a quantitativa e quantitativa definir machos, fêmeas,
castrados ou não, doentes, isso é muito bom. E a gente começou, então, a ver, então, a trabalhar o impacto desse programa na instituição, né? E o impacto foi grande, de fato. A gente passou 8 anos com uma redução imensa de abandono. Quando eu saí com o projeto que eu fui fazer doutorado, né? Quando eu saí, 4 anos depois, tinha voltado quase que a estaca zero. Próximo. Então, em 2014, 611 felinos, né, com estimativa de 700. E 2019, 360 animais, né, com estimativa de 450. Isso no meio de nossas ações, né, dentro do ano, justamente podia. Comunidades locais, ó, de animais abandonados. Que assim, como não tinha câmera, a gente trabalhava, castrava, depois esses animais, eles tinham todos parados dentro da universidade. Era muito difícil. Próximo. A gente teve que capacitar alguns vigilantes para isso, inclusive disfarçados, para poder pegar. Então, o que é que a gente fez? Nós criamos 4 grupos: clínica médica, eu coordenando, clínica cirúrgica, uma professora nossa, a brigada animal, uma bióloga, e a educação, uma professora da educação. E aí a gente saía trabalhando em projetos docentes, incluindo empresas. Então, a gente fazia o dia do cão e do gato. Era um dia de sábado, castrando cães e gatos e clinicando cães e gatos do Recife. A gente atendia 300 e tantos animais. E, pasme, a gente tinha médicos veterinários que diziam: Tia Rosa, eu posso dar 2 horas de atendimento clínico. Das 2 às 4, eu estou aí para atender os gatos. Aí vinham, sentavam no ambulatório e atendiam. Aí saíam os médicos veterinários, vinham para escolar e entra outro. E assim a gente ia tendo atendimento, todos eles. Então, o programa da Filha lá da UFPE, ai meu Deus, eu dou branco agora, Ariane, e os meus projetos, Medicom, Vetscola, Vetfel, e aí tinha as empresas, laboratórios, medicamentos, inclusive os shoppings, que abriam as portas no sábado e domingo para a gente colocar animais para doação. Né? E os pet shops também. Trazia os pet stores. Tia Rosa, traga aí animal, vem botar para doação, aí havia palestra. A gente tinha uma palestra aqui sobre medicina temática, eu ia. E eles deixavam os animais no pet store. O conselho, as universidades, as ONGs, que foram muito fortes, ajudaram muito, as clínicas veterinárias, os hospitais, né, que eu falei para vocês, as escolas públicas e os centros de zoonose e centro de vigilância animal. Pronto. A palestra está aqui, né? Eu vou deixar com vocês a palestra do PDF. A clínica médica, então, ficou então em espaço físico de suporte, aqui à frente do gatilho, né? As atribuições eram muitas, a parte de clínica, desde recolher animal, ver se tinha doença, tratar, liberar eles para cirurgia, cuidado pós-cirúrgico. Próximo. Que, gente, era muito bonito, porque os alunos envolvidos, eles faziam estudos de caso clínico, isso era uma cantina, na hora do almoço deles, eles se reuniam. Hoje em dia, esse médico aqui é um grande médico veterinário. Grande médico veterinário, é impressionante. Essa moça aqui, ela está em Brasília, e é uma grande médico veterinário, trabalha com o coletivo à saúde, né, a parte da secretaria, o ministério, ela foi para lá. A gente ia para dentro das escolas, dentro de eventos de conscientização, trabalhar, ó, alunos de vestibular, falar o que era o curso de veterinário, quais as dificuldades, né, o que, é que a gente fazia de fato. A gente ia para as escolas. Aqui é construídas ferramentas de enriquecimento ambiental e usando elas no meio dos gatilhos. São todas alunas, aqui 2 alunas e uma tratadora, né, que muita gente fez e eles aprenderam. Próximo. Isso são banners de eventos de extensão, né, que os alunos faziam e também transformavam esse mesmo trabalho em trabalhos de extensão e levavam para simpósios, para eventos de felinos e tudo mais. Né? Foram muitos, aqui tem uma parte que fizeram o maior sucesso, né? Inclusive em escolas públicas próximas. Aqui também são palestras
que eu fiz cursos, mini cursos de preparação de pessoal de ONG, como cuidar dos animais com bem-estar nas ONG, né, nos abrigos. Eu capacitei agentes de captura animal nos CVAs, né? Eles faziam muita piada, né? Uma coisa impressionante, não sabia como me virar. Os TCCs, né? Isso aqui também, próximo. A cirurgia, ela foi encarregada de marcar os mutirões, de prestar assistência cirúrgica, o pós-cirúrgico, acompanhar tudo aluno, viu? Tudo aluno. Eles pegavam na massa e iam lá fazer cirurgias, né? Eles começaram a fazer trabalho em cima do estudo, né? Como é que era a redução da população. Eles pegavam, viam se eram animais abandonados, mais que animais esterilizados, eles fizeram um estudo e perceberam, então tiveram que aumentar esse volume e eles capturavam, a gente devolvia depois das cirurgias. Próximo. E são alunas participando da triagem, olha aqui os animais. Colocaram muitas. A gente botava uma cama de papelão, colocava e começava a recuperação os anestesistas ao lado, cirurgiões e eu acompanhando. Aí fazia, quando eles recuperavam, estava melhor, a gente levava para o gatil, que já tinha box preparado, com tudo, com pano grosso, tudo para receber eles, entendeu? E a gente ficava até meia-noite acompanhando os animais, só saía que eles acordavam um pouco. Teve caso de ficar até 3, 4 horas da manhã. Tudo aluno voluntário, tá? Aqui mais, aqui. Próximo. E aí, a saúde humana e animal são foco da medicina do coletivo, vivenciados em projetos de extensão universitários. Então, o que é que acontece? Essa experiência, né, do coletivo, ela vem daqui, né, dessa convivência com o coletivo, essa experiência na saúde humana e animal. E aí você vê campos protocolos, daquela dentro da comunidade, as clínicas que a gente fazia dentro da comunidade, que ó, são animais que foram atacados por gatos. E aqui são protetores, tem duas imagens, portadores. Esse aqui é tratado já há quase 6 anos para esporopicose, tomando itaconazol. Ele é transplantado renal, pegou esporopicose em 2018, eu acho, 2019. Próximo. Não morreu muito pouco. Então, a Brigada Animal era o terceiro grupo que era responsável por quê? Por fazer os mutirões, as feiras de exposição, fazer levantamento também, ver os lares temporários, ver a parte de medicamentos, buscar gratuitamente os laboratórios, fazer coleta de dinheiro para poder fazer isso, dar satisfação das contas, e a conscientização, de fazer um material de divulgação dentro do hospital para os tutores e para os alunos veterinários. Próximo. Aqui, a felicidade, é o meu carro, levando o cachorro para a feira. Sucesso, porque ela acompanhava os pets que ela acompanhava. Essa é uma grande médica veterinária também. Ela estava muito feliz nesse dia, porque ela estava levando um cachorrinho que ela acompanhou. Né? A gente adota o vira-lata da professora de RN da Federal. Isso aqui é um carro da instituição que eles cediam para a gente levar os animais. Colocava as grades, depois cobria com a lona, TG, e a feira do adote, um espaço da rural, e a gente, os gatinhos, para serem adotados. Só imagina, a gente doava todos os nossos animais. Sabe por quê? Porque tinha atendimento clínico gratuito, vitalício, quando a professora Alziana me viu. Então, todo mundo queria adotar. Porque tinha clique, tinha a professora inicial. Só ele não vai levar mais seus animais, porque eu não consegui mais falar no Federal Lucas. Aí eu disse, porque eu dou clínico gratuito. É a turma interesseira, né? Só, e até hoje, né? Até o plano da perto do Centro de Vigilância Ambiental, eles me procuram, próximo. Mas hoje em dia eu faço atendimento via internet também. E aí tinha o pessoal da educação, que era da educação mesmo, era educação rápida. Então, eles se responsabilizavam em conscientizar a comunidade acadêmica, a comunidade de técnicos e tudo mais, sobre o bem-estar dos animais. Próximo.
E aqui é o seguinte, é um outro projeto meu da escola, que a gente trabalhava com crianças, que trabalhava com crianças, né? O Vet Escola encaminhando. E as crianças aprendiam a lidar, e os tutores, os pais deles falavam para a gente que os filhos comunicaram que aprendia isso, aquilo na escola, próximo. Fazíamos teatro, fazíamos muito trabalho dentro das escolas, e eles se divertiam. E a gente vestia eles de médico veterinário, que era o clímax, né? Batinha, e eu andava fazendo o tamanho deles, e levava os petzinhos de brinquedo próximo. E o veterinário na comunidade, que é o Vetibom, que a gente ia para dentro da comunidade, para dentro de associações, para dentro de cadeia, de, sei lá, de clube, e fazia atendimento clínico gratuito durante o dia inteiro. E eram orientações de manejo, falava tudo, e captava esses animais para encaminhar para a cirurgia de castração no nosso hospital. Pronto. E aí você vê a alegria também dos veterinários. Isso aqui é uma grande médica veterinária. Todos foram grandes, todos são grandes médicos veterinários, porque eles envolveram a sensibilidade do coletivo, de envolver a saúde humana, animal e ambiental. Nenhum deles fica só no supérfluo do caso clínico. Eles adentram as peculiaridades de cada lado. Eles vão perguntando e vão entrando e vão trazendo. E os tutores dizem que é diferente, porque eles não têm medo, eles têm essa vivência. Então, vão buscando a real causa do problema. Isso aqui era na cadeia. Eu falei com a Dani na cadeia? Isso aqui era na cadeia, só que a entrada era assim, ó. Depois eu mandei pintar, né? Mas o menino atendido de todo jeito. Aqui era no clube. Aqui daqui é na cadeia. Aqui também, não, isso aqui é no que será a favela. Eu atendo em favela também. Evento no outubro, dia de São Francisco. Eu vou com um projeto que tem, de Francisco Casinha, eu atendo embaixo de viaduto, numa das maiores favelas do Recife. Todo mundo me conhece, Tia Rosa. Até a dona do tráfico de droga, quando eu passo no carro, mas fecha lá, bebendo no meio do caminho, quando eu chego no carro, para levar. Libera a Tia Rosa. E aí eu passo para, né, próximo. Também aqui, no histórico do VETCOM, a gente deu uma parada quando eu fiz meu doutorado e voltamos, está vendo? O número de animais, 517, de 2015 a 2016, dentro de comunidade de atendimento clínico. Eu tenho as fichas entre esses animais todos. Na minha equipe, olha, aqui são alunos da minha clínica, do atendimento, assim, da sala de aula. Aqui, ó, que é tratadora, enfermeira, e olha, você vê, ó, a conscientização com crianças, ensinando a elas que levam os pets próximo. E aqui são os projetos e os anos, né? São os que o Vet Abriga, que é em abrigos de gatos e cães, o Vet Market, que é dentro de mercados públicos, o Vet Cuida, que é dentro de hospitais, e o Vet Fel, que eu pratico até hoje, dentro da clínica lá do Hospital Veterinário. Esse até hoje, esses pararam, depois do meu doutorado eu voltei, do pós-doutorado, doutorado aqui, pós-doutorado aqui, e depois esses ficaram perdidos. Eu entreguei a professores que não levaram adiante e ficaram perdidos. Eu tive professores de saúde de problema, e eles não tiveram pique para levar isso aqui nos hospitais. A Tamarineira, que a gente chama de hospital de psiquiátrico, até hoje eu trabalho. É o único que eu ainda vou atrás, ainda estou na discussão, está uma confusão lá. Próximo. Então, aqui são números que eu não vou nem entrar em detalhes, tá? Né? Só a quantidade de animais teve uma baixa, um aumento. Depois, animais com esporotricose, ó, 2020, 65, ó, 2018, 74. Isso daqui foi do campus, tá? Do campus, isso é do ânimo. Isso é da universidade, né? De fora não, de fora de fora. Isso aqui é tudo dado do campus, contratados por mim com dinheiro do meu bolso. Próximo. Então, rapidinho falar aqui dos animais do Vira-Latinhas. Terminou, são ânimos ao Vira-Latinhas. O ânimo não existe mais hoje. Está terminando de terminar. E o Vira-Latinhas surgiu como ação de alunos que vivenciaram algumas coisas lá para trás e eles passam próximo. Então, eles trabalham com a mesma ênfase que o ano passado.
Com a mesma ênfase que a gente trabalhava, o próximo. Com a mesma ênfase que a gente trabalhava, o próximo. Até vou ter os slides deles, tá? Então, atendimento clínico, vacinação, monitoramento, doação, adoção, trabalho com isso aí, próximo. 88 animais adotados, vezes 30, só alunos sem recursos, só doações e colaboradores. Eu sou uma das colaboradoras. Animais adotados, a gente faz os eventos, 10 eventos de adoção, mais de 200 animais sendo cadastrados e se cadastrados em 3 campanhas antirrábicas. É uma potência, a gente disse é só aluno. Próximo. Eles têm um Instagram, o próximo. E aqui, o primeiro simpósio que eles fizeram, aqui sou eu, fiz uma palestra sobre bem-estar e sobre gatos de abrigo, né? Foi agora esse ano, alguns meses atrás. O próximo. Aqui são os animais e eventos, próximo. Aqui também, eu acho que termina por aqui, próximo. Pronto. Sugestões eu tenho muitas, né? Falei de várias delas, né? Sei que os programas e projetos, eles têm que ter, baseado no controle populacional, buscar recursos financeiros de fora, além da universidade, não pode se deter só a universidade. O setor de área de clínica pode, deve trabalhar, se estiver na instituição. Inclusão de alunos, de vários cursos, de pessoas, né? Tem que ter disciplinas, né? De medicina integrativa participando, medicina de abrigo, próximo. Monitoramento, então, isso é importante, as câmaras. Sem câmara, vocês vão também chover no molhado. Tá? Orientar a comunidade, isso é muito importante, por causa da bombônia e as leis. Lembrar dos animais esterilizados, picotar, porque uma vez pego, às vezes ele não consegue pegar mais outra vez. Ou abre um animal sendo castrado, se já tem muito tempo. Animais, entender sobre esterilização, estender esterilizações gratuitas aos animais tutelados. Não é só, não é só aqueles animais abandonados, mas os tutelados também. O nosso hospital tem atendimento gratuito, totalmente gratuito. Insistir nas lombadas, por causa dos atropelamentos, botar lombada, botar sinalização, reduzir velocidade, aquelas coisas todas. Abrigos seguros, onde alimento, abrigos seguros, os animais, para eles se esconderem, se protegerem durante a noite de raposa, o que for. Tá? A criação de um programa para denúncias, uma procuradoria para denúncias, e lembrar da alimentação e dos pontos de higiene, que eu aconselho que sejam escondidos. Se aqui tem muita visita. Próximo. Então, só não respeita a natureza, quem ainda não entendeu, que também faz parte dela, gente. Muito obrigada. E aí, estou para hoje. Valeu,